Fala aí galerinha, tudo bem? Mais um vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo. Vamos falar agora de estilos CSS aqui no HTML e vamos falar um pouco de CSS no na nossa série de aulas de HTML e depois vamos ter um curso especificamente, vamos falar só de CSS. E claro que o CSS é basicamente você fala junto com o HTML. Mas nesse caso especificamente nós vamos falar mais do CSS, né? Vamos entender o que que é isso, o que que é o CSS, qual é a função do CSS no seu código, nas suas páginas HTML. E é importante que você entenda um pouquinho de como funciona, como é usado, como é a disposição desse conteúdo utilizado lá no seu código HTML. São duas tecnologias, HTML e CSS são coisas diferentes, tá bom? Mas um complementa o outro. Então vamos lá? Vamos falar de CSS, que é utilizado para formatar os layouts de uma página web, tá bom? Com CS você pode controlar a cor, a fonte, o tamanho do texto, o espaçamento entre os elementos, como os elementos são posicionados e dispostos, quais as imagens de fundo ou as cores de fundo devem ser usadas, exibições diferentes para dispositivos e tamanhos de tela, enfim, são recursos que são adicionado a partir do uso do CSS nas suas páginas, tá bom? Então vamos lá, vamos ver mais. O CSS pode ser adicionado no documento HTML de três maneiras, tá bom? Uma, inline usando diretamente no style dentro do seu documento HTML, como a gente viu aqui agora há pouco, né? Até agora a gente viu o nosso HTML sendo trabalhado em linha, né? Inline, dentro do seu HTML. Viu que a gente falou lá, o style, lá, aquilo é CSS, que está sendo trabalhado dentro da linha, né? Inline, dentro do seu HTML. Temos a opção de utilizar o CSS de maneira interna. O que é essa maneira interna? Você vem utilizando dentro dos elementos style na seção head, lá naquela parte superior lá. Lembra que a gente falou lá que vinha lá no comecinho, lá no head normalmente vinha o título, os metadados e os styles, os JavaScripts, os scripts na sua página viriam dentro, pelo menos como boa prática, recomendo se utilizar dentro da seção head, tá bom? E temos a alternativa de utilizar o documento externo, que na verdade é a melhor coisa a se fazer, que é utilizar o CSS externamente, fazendo a ligação através de um link que também vem dentro lá da seção head do seu HTML, tá bom? A maneira mais comum de se adicionar o CSS é num arquivo externo, como eu acabei de mencionar, tá bom? Onde você vai utilizar um link para a página do qual você quer fazer a formatação, utilizando aquelas formatações dos recursos lá do CSS. Vamos seguindo. Aqui nós temos o exemplo do CSS Inline, que é usado aplicar diretamente dentro do seu HTML. O efeito ele é especificamente para aquelas tags cuja ele está sendo direcionado, né, na linha, só funciona ali. Por exemplo, né, a gente tem aqui, ó, um parágrafo, né? O elemento azul da cor do texto do elemento parágrafo, tal. Vamos verificar aqui rapidamente o exemplo, que é aqui, ó. Observe. Aqui é o exemplo efetivo do CSS Inline. Aqui nós temos um parágrafo, um título, na verdade, né, que tem a cor azul, e nós temos um parágrafo que tem a cor vermelha. Observe que isso aqui só funciona para esse elemento. Eu posso ter outro igual? Posso. Eu posso ter outro parágrafo na cor vermelha? Posso. Mas são independentes, tá bom? Isso aqui é o uso do CSS Inline. Ele funciona especificamente naquela linha em questão, no objeto da onde está sendo aplicado. Isso é o CSS Inline, que a gente já viu, inclusive, em aulas anteriores, tá bom? Então, a aplicação ele funciona exclusivamente naquele elemento. Nós temos o CSS interno, que é utilizado dentro do o style, utilizado dentro da sua página HTML, dentro da página especificamente, e que ela vai funcionar especificamente para toda aquela página, mas só para aquela página, né?
especificamente. O que acontece? Esse vai utilizá-lo dentro da seção head, né? Dentro de uma definição, dentro dos elementos style lá, né? Então, o exemplo, e a gente vai trazer aqui para você, vou mostrar aqui um exemplo, né? De um código. Observe, aqui nós temos, por exemplo, ó, um elemento HTML base, doctype, eu estou dizendo aqui para o navegador que que aqui é um código HTML5, abre HTML fecha, abre head, fecha head, abre body e fecha o body, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós temos um style, né? Um CSS, tá? Esse é um CSS interno. Observe que aqui nós estamos dizendo aqui, ó, body, é tudo isso aqui, ó, tudo que tem dentro do body, tá? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o fundo desse body será com essa cor, né? Todo fundo, um azulzinho, um verde, sei lá, Boulder Blue, um azul claro. Que o meu título terá a cor azul e que todo e qualquer parágrafo que tiver aqui, tudo que for P, terá a cor vermelha. Tá bom? Na prática é isso. Ou seja, o legal de eu utilizar aqui é que se eu tivesse 10 parágrafos, todos eles estariam carregando a mesma cor. Tá bem? Então é isso aqui, ó. Ficaria essa formatação aqui para a nossa página aqui. Beleza? É isso. Vamos lá para o CSS. E esse foi então o CSS interno. Você observou que ele ficou lá na seção head, lá em cima, né? E ali ele funciona. Todos que fosse H1 carregaria a mesma formatação. Todos que fosse parágrafo teriam a mesma formatação do parágrafo, tá bem? Diferentemente do inline, que cada parágrafo funcionaria independente. Aqui nós temos a folha de estilo externa, né, que é o CSS externo, que você vai adicionar lá dentro da tag head, né, através de um link, que é o exemplo do link aqui. Ó. Observe, aqui nós temos link help igual style sheet, e aí nós vamos carregar o arquivo que vai estar, nesse caso aqui, dentro do mesmo diretório do arquivo em questão trabalhado, que terá o nome de styles CSS, styles.css. E aí você vai digitar hein, tudo isso aqui. Observe que esse aqui é o seu HTML, tá? É um documento HTML. Aí você vai salvá-lo bonitinho. E aqui o seu arquivo CSS, tudo CSS, body. Aí abre e fecha aqui, ó. Tem toda a formatação, uma estrutura, background color, a cor. Aqui eu estou dizendo que tudo que for H1 dentro dessa página e de outras páginas que eu adicionar o link vai ter a cor azul e tudo que for parágrafo terá a cor vermelha. Isso aqui vai funcionar se eu tiver 30 páginas e adicionar esse link em todas essas páginas, todas estas carregarão essa mesma formatação do arquivo que será salvado CSS. E isso é muito legal porque com um arquivo você consegue modificar uma série de páginas utilizando o CSS externo e por isso que é a opção mais indicada para você fazer, para você utilizar aí nos seus códigos de HTML. Então, se for usar o CSS, você vai usar a forma CSS externo, que é a forma mais prática, mais adequada para se usar nas suas confecções das suas páginas, tá bem? Cores, fontes, tamanhos de fontes, tudo isso são utilizados lá no CSS. A gente já viu também, né? Já falamos lá que é exatamente, só que aqui a gente vai estar trabalhando especificamente no CSS, né? Mas a gente já viu o font size, né? A cor, né? O font family, que é o tipo de fonte, o font size, que é o tamanho da fonte, que a gente vai ver ainda trabalhando aqui, né? Nós temos aqui, por exemplo, observe que aqui nós temos, né, um documento, observe, aqui nós estamos trabalhando o CSS interno, né, especificamente aqui dentro da nossa página, e aqui nós vamos fazer o seguinte, nós estamos dizendo aqui que o nosso H1 ele terá a cor de texto, o nosso parágrafo, o nosso título, né, terá a cor azul, o tipo de fonte é Verdana e o tamanho da fonte é 300%. O parágrafo, vermelho,
a cor e também o tamanho da fonte. E o resultado será isso aqui, tá bem? Então, isso aqui é o que é feito utilizando, portanto, o CSS, né? CSS, no caso aqui, interno, e ele funcionaria também para todos os outros parágrafos e títulos que tivesse H1 e P aí, funcionaria todos carregaria toda essa formatação, tá bem? Você pode testar aí nos seus exemplos aí em casa. Vamos seguindo? Vamos falar agora de borda, né? Borda CSS, a propriedade border, ela define uma borda ao redor de um conteúdo específico, né? Você pode colocar em qualquer situação, né? A borda você vai utilizar ela em qualquer situação, em qualquer elemento HTML, e aí vai depender do seu gosto, do que você achar pertinente. Vamos verificar aqui o exemplo. Nós temos, por exemplo, aqui o parágrafo, e aí nós vamos colocar, ó, nós estamos definindo uma borda para o nosso parágrafo. Border, 2 pixels, é a dimensão, é a largura da borda. Ela é sólida, quer dizer que ela vai ser aquela borda contínua, né? E a cor da borda, que a gente vai adicionando aí, né? Então, observe que os seus parágrafos, todos os parágrafos, observe que todos, ó, como eu não tenho uma definição de um parágrafo, todos esses parágrafos terão essa área aqui. Então, a gente vai cobrir e deixar tudo bonitinho lá. Vamos lá? Vamos verificar. Observe todos os parágrafos tiveram a borda, né? A mesma borda aplicou para todos. Temos também preenchimento. O que é o preenchimento? Preenchimento define, né, a propriedade padding. O que ela faz? Define o espaço entre o texto e a borda, né? Você vai definir o tamanho do espaçamento que tem lá. E aí a gente observa que ela vai ficar maior ou menor, né? O espaçamento entre a sua borda. E aí a gente vai observar aqui, ó, a gente colocou lá, né? Vamos verificar como ficou. Observe que as bordas aumentaram, né? Tá vendo aí? Observe que o espaço entre o texto e a borda, ó, você determinou um percentual, tá bom? Então você usa a propriedade padding. Essa é a responsável por fazer esse espaçamento. Vamos seguindo, temos mais propriedades que é importante que você vai usar muito aqui. A propriedade margem também é muito legal e você vai usar muito, né? Ela define um espaço fora da borda, né? O exemplo, do mesmo modo que a gente colocou lá, já tem, né? Você vai só adicionar aqui o margem 50 pixels. E aí lá no exemplo, você terá aqui efetivamente o espaço. Observe aí, essa é a margem, tá bom? Que é a margem aqui, ó. Esse espaço, tá bem, gente? Muito bem. Vamos seguindo. Vamos dar sequência, eu vou voltar na verdade, né? Para frente que vamos. Vamos seguindo. Temos mais uma propriedade que é o link para externo, arquivos externos. As folhas de estilo externos podem se referir a partir de um link da sua página atual. Vamos lá ver o link que a gente já viu, na verdade, né? Lá no exemplo, nós temos exemplos de um URL completo, verificando a folha de estilo, link, Hello Stitch, e aí esse CSS aqui, eu posso pegar uma formatação, no caso aqui, dessa página, que já é uma página, né, que já tem uma formatação lá, e aí essa formatação que tiver lá, vai ter o efeito em todas as minhas páginas aqui. Não é uma boa prática, tá? Deixar claro aqui para você que não é uma boa prática. Você pode utilizar também o seu estilo, do seu jeito, né? Você vai criar o seu arquivo, e lá você vai adicionar o seu CSS, e ele vai ser chamado, que vai funcionar para sua e outras páginas que você tiver, todas as páginas que tiver lá utilizando esse link vai carregar a formatação. E ainda tem esse outro exemplo que é o arquivo diretamente, tá bom? Então são 3 formas de você chamar o seu arquivo externo aí para formatar as suas páginas em HTML usando os styles de CSS. É isso, galera, mais um vídeo. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative as notificações, deixe um like no vídeo, comente e ajude a gente aí
nesse projeto. Vamos seguindo.